Fala galera, beleza? Então agora nesse vídeo vai ser aí um testezinho de corte com ela nessa configuração, já que depois vai receber a outra modificação, que será a colocação dos motores e do fuso. Mencionando que daí depois vai ter uma série de vídeos referente a testes comparativos. Eu já realizei alguns testes aqui, fiz algumas observações a respeito de resultado que eu consegui, então vai ter um vídeo a respeito disso. O primeiro eu já fiz, só não vou postar ainda, mas aí depois eu vou fazer o segundo e provavelmente vai ter um terceiro, que vai ser quando chegar na configuração final, para comparar o que a gente conseguia de resultado e o que iremos conseguir com as modificações que vai ser feita. Aqui eu vou resumir basicamente algumas conclusões que eu cheguei nesse teste. A máquina ela já está calibrada, então eu postei um outro vídeo que nem é sequência desse, mas é como fazer a calibragem da sua CNC e tal, de forma manual, ali com o paquímetro, anotando no papel. E para quem acompanha o canal, viu que eu desenvolvi uma planilha para ajudar nessa hora de fazer a configuração, que veio justamente depois que eu fiz ali, anotando no papel, e eu tive a ideia, eu vou fazer uma planilhazinha, eu jogo os valores que eu tenho ali e ela já corrige para mim. E a planilha está disponível para download, então quem quiser procura no canal lá por planilha, tabela para calibrar CNC, ou vai até o site feitodemadeira.com.br. Do lado esquerdo vai ter um botão na cor azul escrito download, clica lá. A segunda opção da página que vai abrir lá já é onde você consegue ir para a página de fazer o download da planilha, tá? E fiz a planilha aqui, tá? Agora eu vou mencionar algumas conclusões dos testes que vai estar no outro vídeo. Movimentação livre na máquina, eu consegui chegar até uns 2.000 milímetros. Foi até que eu mostrei no final do outro vídeo. Movimentação livre ali, ela trabalhando, tudo mais, é uma coisa, tá? Mostrei até que com 1.500 ela tinha força e me parecia uma movimentação bem eficiente. Só que na prática, tá até aqui a madeirinha dos testes que eu realizei, na prática ela não dá conta, com a configuração que está, ela não dá conta. Então aqui onde está com esses cortes falhados aqui, foi a velocidade de 1.200 ou 1.500, não deu conta de trabalhar. Óbvio que tem uma diferença e existem possibilidades. Nos testes lá eu estou mencionando bastante isso. Será que é o Arduino que não está dando conta de processar e comandar aqui os motores? Será que é os drivers que não estão dando conta de tá dando uma queda de corrente, uma queda de voltagem, alguma coisa do tipo? Então isso daí vai ficar mais evidente conforme forem fazendo os testes. Mas por fim, nesses testes, eu cheguei à conclusão aqui que para ela conseguir trabalhar redondinha ali, não ter problema, e conseguir trabalhar até mesmo com passes digamos assim, passes mais pesados ou passes mais fundos, com a velocidade de 1.000 ela está trabalhando bem, tá? 1.000 no X, 1.000 no Y, e o Z aqui ele está com 650. Então aqui foram os dois últimos recortezinhos que eu fiz aqui, eu vou fazer um deles de novo. Aqui vale lembrar o seguinte, a minha máquina ela não tem uma estrutura com travamento perfeito. Tanto é que isso se reflete no resultado. Eu tenho essa pecinha que eu recortei, ela deveria sair com 40 e saiu com 41 trabalhando com passe de 2 milímetros. Essa daqui foi recortada com passe de 4 milímetros. E a diferença ali nessa folga passou para 2 milímetros. Aqui tinha 1 e aqui passou para 2. Tá? Ou seja, está forçando. Quando força o processo de fresagem, se a estrutura é um pouco mais frágil e tudo mais, ela vai aumentar essa diferença de erro. Porém, vale mencionar sempre que em algumas situações o milímetro que está fugindo é importante, mas para outras é irrelevante. Então, nessa situação, a consideração que se faz eu demorei 2 minutos para recortar essa pecinha com um passe de 2 milímetros.
Essa daqui eu demorei 1 minuto com passe de 4 milímetros. Se não fosse uma peça que tivesse exigência de precisão, aqui eu estaria ganhando tempo, tá? E tempo é dinheiro, tá ok? Porque eu sempre falo, a gente tem que aproveitar o que o equipamento oferece, tá? Observando novamente. Precisa de precisão, a máquina tem uma folguinha e tudo mais, quer melhorar a precisão sem fazer alterações, trabalha com passes que tensione menos no processo de fresagem. Não tem tanta importância, quero desempenho, quero ainda assim um resultado razoavelmente bom. Tá? Para um artesanato, um recorte de nome, uma letra, uma coisa, isso seria, essa variação que teve um pouquinho maior aqui seria irrelevante. Só vou mostrar aqui basicamente o conceito de funcionamento da planilha para ficar de referência aí. Aqui eu estou utilizando o celular, como eu mencionei, dá para utilizar no celular, você precisa instalar o aplicativo planilha e você vai fazer o processo aqui. Mas basicamente é assim, vamos supor, a sua máquina está parada aqui, qualquer ponto. Vamos supor aqui, vamos tentar o cantinho aqui. Então eu tenho aqui, eu tiraria uma medida, eu tiro a medida aqui, já que muitas vezes com o paquímetro a gente não vai conseguir posicionar a máquina de maneira que o paquímetro fique na posição 0 aqui com referência. Então eu posso tirar a primeira medida do cantinho da máquina, por exemplo, eu tiraria aqui, ó, vamos usar aqui que vai dar um bom exemplo. Daí eu tirei aqui, por exemplo, só vou dar exemplo, tá? A minha já está regulada aqui, mas vamos supor que está dando 40. Daí eu vou lá no programa e coloco que a distância que eu vou fazer o teste. Como é o Z, tem que tomar cuidado para ver se tem a possibilidade de fazer do tamanho que você quer. Já que no primeiro momento, como ela pode não estar calibrada, às vezes ela vai andar mais do que deveria. Então, faz um movimentinho pequeno, depois por uma noção de base você faz um maior. Mas parti aqui de 40, fui lá na máquina, eu vou colocar que eu quero que ela se movimenta 40 milímetros para baixo, tá? Vou dar um toque lá, ela vai se movimentar, e daí eu tiro a segunda medida e confiro quanto andou. Agora vamos ver na prática aqui como funciona. Então na planilha, você faria assim, ó, configuração de passos atual, quantos passos que está lá? Então vamos supor que atualmente tivesse com 200. Dou um OK aqui. Medida do teste. Como a gente vai fazer no Z, tem que ser por um tamanho menor para não dar problema. A não ser que seu Z tenha um deslocamento grande. Medida do teste, 40 milímetros. 40 milímetros. Medida inicial e medida final, que é aquela questão. Às vezes a gente não consegue posicionar o paquímetro de modo que tenha a posição 0 no paquímetro. Então a gente pode colocar a medida inicial que a gente tirou. Vou colocar aqui, ó, 40. E depois da movimentação você tira a medida final, tá? Vamos supor que tivesse dado 70. Tá vendo? A gente partiu aqui com passo de 200. E agora eu vou colocar aqui a informação final. Vou colocar a informação final dizendo que a medida que eu tirei agora foi 70. Ele calculou a diferença, então se partiu de 40, chegou em 70, ele só movimentou 30 milímetros. O passo que está configurado na sua máquina, que é de 200, você deve modificar para 266,667. Tá? Então aqui a gente tem a situação que ela andou menos que deveria. E se eu tivesse tirado a medida aqui, e ao invés de 70, essa medida final tivesse sido 90. Considerando que a gente não partiu do ponto 0. Tá? Daí eu deveria ajustar os passos aqui, ó, exatamente para 160 passos. Está configurado lá como 200, mas com o ajuste, com base no teste que a gente fez, 160. Tá? É só para ficar de referência, mas com isso, cara, 2 palitos. Tirou a medida ali e já confere. Reforçando aquela questão, eu não tenho paquímetro, a minha máquina tem uma área grande. Se vai utilizar uma ferramenta de baixa precisão, como uma trena, uma régua e tudo mais, tem que tentar fazer o teste ali de calibragem ou fazer o teste na maior área possível que você tiver.
Agora vamos fazer um teste aqui de corte. Vai ser o teste de corte aqui com passo de 4 milímetros. Em 4 passadas ele vai cortar esse MDF, que é de 15, a gente fala de 15, mas às vezes ele dá uma variadinha para 16. Vai ser basicamente 4 passagens para recortar aí. Posicionar ela aqui para fazer o zeramento. Foi demais. Esse último barulho foi que tocou na lateral ali. Mas, cara, essa barulheira ali é foda, tá? É foda. Aquela questão, no 1500 aquele barulho ali nem tem, tá? Mas, enfim, a configuração que a gente tem, o que chegou aqui é que tem que trabalhar nesses 1000 aí. Suponho que o Z já está na altura certa, que eu recortei a última pecinha ali. Vou zerar só o X e o Y, já que eu mudei a posição inicial. O Z está zerado ali em cima, mas ele está com uma referência ali de 20. Tá? Então ele está a 20 acima do material, ele sabe que ele está a 20. Se tivesse referência, tinha que zerar lá embaixo antes de iniciar. E vamos lá. Às vezes vibra muito, às vezes não vibra. Mas enfim, ali é um fuso, lembrando que é fuso trapezoidal e é uma castanha de bronze, metal, alguma coisa assim. Então tem duas peças metálicas ali que estão fazendo a barulheira danada. Então tá aqui, ó. E a referência aqui dessa peça, ela era 40 aqui, ó. 40, 40 aí, ó. Tá saindo com 42. 42. E aqui, ó. Tá saindo com 18. Tá? É que eu tenho duas outras. Essa, deixa eu ver, a de 42. Essa 42, ó, 42. Exatamente, tá? Em função do passe que a gente tá trabalhando e as configurações, todas as peças que eu cortar aqui vai sair. Então eu tenho exatamente essas daqui quando dá passe 4, a máquina ela varia 2 milímetros. Não é um erro que se amplia. Se fosse, mesmo que fosse uma peça grande, uma peça de 40 centímetros, por exemplo, sairia com 40 centímetros e 2 milímetros de diferença. Tá? Não é um erro de amplia. Um erro que se amplia é um erro de calibragem. Tá? Um erro que permanece em vários cortes, em função da configuração, velocidade que está utilizando, é um erro atribuído à folga ali de movimentação. E aqui eu tenho essa outra, que ela está com erro aqui de 1 milímetro só. Aqui variou 1 milímetro do lado externo, e do lado interno está com 19, quando deveria estar com 20. Então também apenas 1 milímetro.
Qual a diferença aqui e aqui? Aqui eu recortei com passo 4, tensionando mais a estrutura da máquina. Aqui, cortei com passo 2, tensionando menos a estrutura da máquina. Se diminuir o passe, menos ainda, 1 milímetro, pode ser que melhore, tá? Tenha menos tensionamento. Mas às vezes uma folguinha que tenha no próprio eixo e tudo mais, vai impactar aqui também no resultado. Aí para corrigir isso daqui também, você sabe que tem essa variação, o Aspire ele fornece ali a opção de compensação. Você sabe que está variando e tudo mais. Essa peça aqui que está variando 2, na verdade ela está variando 1 de cada lado. Então o erro de variação é de 1. Eu não vou colocar lá que é de 2, senão aí ela vai considerar que praticamente está com erro de 4 milímetros. Então eu coloco que é 1 milímetro, ela sabe que é 1 milímetro em todos os lados da peça, no círculo, o interior, exterior, tá? E outra coisa também que, dependendo dessa variação que existe, ela vai variar para um determinado lado ou para um determinado sentido, de acordo com o sentido que a gente está trabalhando. Por exemplo, vamos supor aqui está dando a variação de 1 milímetro a menos. Então, por exemplo, deveria ter 20, tem 19. Se eu estou cortando no sentido aqui, digamos assim, horário, e deu esse erro para menos, se eu cortar no anti-horário, o erro provavelmente vai para mais. Então, em vez de ter 20, vai ter 21. Tá ok? Mas, enfim, se você insere lá as informações de compensação, aí o arquivo ele já é gerado para chegar no resultado que você precisa. Então, basicamente é isso, galera. Agora, a próxima etapa aí é colocar os dois motores no Y e também os fusos de esfera e passa a trabalhar com 4 driverzinho DRV8825 na máxima amperagem que ele consegue. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?